Nunca imaginei que um dia seria a mulher conferindo seu saldo bancário no estacionamento de um supermercado. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o celular. Mas lá estava eu, olhando para uma tela que mostrava que nossa conta conjunta tinha exatamente US$ 47 restantes. 46 47. Tínhamos começado o mês com mais de 8.000. Antes de retomarmos a transmissão, diga-nos de onde você está assistindo. E se essa história te emocionou, não se esqueça de se inscrever, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Natalie Shun e sou casada com Marcos há 6 anos. 6 anos construindo uma vida juntos, unindo nossas finanças como adultos responsáveis, confiando um no outro com senhas, códigos PIN e cada centavo que ganhávamos. Eu trabalhava como coordenadora de marketing em uma empresa de tecnologia de médio porte em Portland, e Marcos era gerente de vendas em uma distribuidora de autopeças. Não éramos ricos, mas vivíamos confortavelmente, ou pelo menos eu pensava que sim. A descoberta ocorreu numa tarde de terça-feira, no final de setembro. Fui pagar as compras do supermercado, coisas de sempre, nada de extravagante. Leite, ovos, alguns peitos de frango, legumes. O tipo de compra que talvez dê um total de US$ 80. Quando meu cartão foi recusado, senti aquele calorão de constrangimento que surge quando todos na fila atrás de você ficam impacientes. A caixa, uma mulher de aparência cansada com mechas roxas no cabelo, me deu um sorriso compreensivo. Quer experimentar outro cartão, querida? Procurei as apalpadelas pelo nosso carrinho reserva, aquele que guardávamos para emergências. Recusado. Senti um frio na barriga. Murmurei um pedido de desculpas, abandonei meu carrinho e praticamente corri para o meu carro. Foi então que abri o aplicativo do banco e vi o estrago. O histórico de transações parecia um romance que eu nunca quis ler. Cobranças em restaurantes onde eu nunca tinha estado. Reservas de hotéis em Seattle, uma cidade que Marcos supostamente visitou 2 vezes no último mês para conferências de trabalho. Compras em joalherias, boutiques de luxo, um spa no Pearl District, centenas de dólares em um bar de vinhos chamado Amomalis, do qual eu nunca tinha ouvido falar. As cobranças remontam a quase 3 meses, aumentando gradualmente em frequência e valor. Foi metódico, como observar alguém drenar lentamente a vida de algo precioso. Fiquei sentado naquele estacionamento por mais de 1 hora, navegando por tudo. Minha mão parou de tremer e ficou dormente. De alguma forma, isso é pior, essa sensação de entorpecimento. Significa que seu cérebro está protegendo você do impacto total do que você está vendo, porque se você sentisse tudo de uma vez, você poderia se despedaçar. Marcos deveria estar no trabalho. Mesmo assim, liguei para ele. O telefone tocou 4 vezes antes de cair na caixa postal. Sua voz, tão familiar que chegava a doer, me disse para deixar uma mensagem. Eu não fiz isso. Em vez disso, dirigi até nossa pequena casa de estilo artesanal no bairro de Selwood, aquela para a qual tínhamos economizado durante 3 anos para dar a entrada, aquela em que pintamos juntos o quarto de azul claro, onde adotamos nossa gata, Miso, do abrigo, onde oferecemos o jantar de ação de graças para nossas 2 famílias no ano passado. A casa estava vazia. Miso me cumprimentou na porta com seu miado exigente de sempre, completamente alheia ao fato de que seu mundo estava prestes a mudar. Eu a alimentei, depois sentei à mesa da cozinha com meu laptop e comecei a investigar mais a fundo. Se você nunca precisou virar detetive no seu próprio casamento, deixe-me dizer, é exaustivo. Cada clique parece uma traição, mas também uma necessidade. Você precisa saber. Você precisa entender a natureza da mentira em que tem vivido. Entrei nas nossas contas de cartão de crédito. Tínhamos 3 cartões, todos em conjunto. O primeiro cartão, aquele que usávamos para despesas regulares,
atingiu o limite máximo. O limite era de US$ 15.000 e cada centavo havia desaparecido. As despesas eram semelhantes às que eu tinha visto na conta corrente: jantares, hotéis, compras. O segundo cartão também estava quase no limite, com 13.000 pontos de um total de 15.000. O terceiro cartão, aquele que tínhamos aberto apenas para viagens e que quase não usamos, teve uma cobrança de os US$ 6.000. Gastamos US$ 34.000 em 3 meses, além de esvaziar nossa conta corrente. Senti como se estivesse vendo isso acontecer com outra pessoa. Essa é a questão com o choque. Isso cria uma estranha distância entre você e a realidade. Eu conseguia ver os números. Eu conseguia entender o que queriam dizer, mas não conseguia conectar aquilo à minha vida, ao meu casamento, ao homem que me deu um beijo de despedida naquela manhã. E me disse que ia comprar comida tailandesa no caminho para casa. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Marcos. Estou atrasado. Talvez eu não consiga chegar em casa para o jantar. Não fique me esperando acordado. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Quantas vezes recebi uma mensagem exatamente igual a essa nos últimos meses? Quantas noites em claro e viagens de trabalho nos fins de semana eu aceitei, sem questionar porque confiava nele? Porque é isso que você faz quando ama alguém. Você confia neles. Respondi por mensagem. Sem problemas. Te vejo quando chegar em casa. Então comecei a tirar prints da tela. Cada transação, cada cobrança, cada prova. Salvei tudo em uma pasta na nuvem a qual Marcos não tinha acesso. Minhas mãos estavam firmes agora. A dormência havia se transformado em algo mais frio e focado. Por volta das 8 da noite, liguei para minha melhor amiga, Simone. Nos conhecíamos desde a faculdade, onde nos aproximamos por causa da comida horrível do dormitório e das escolhas amorosas ainda piores. Ela foi minha madrinha de casamento. Foi ela quem me ajudou a escolher meu vestido de noiva. Se alguém soubesse o que fazer, seria ela. Nath, o que houve? Ela atendeu no primeiro toque, com a voz imediatamente preocupada. Acho que Marcos está tendo um caso. Silêncio e então, estou indo aí. 20 minutos. Simone chegou em 15, carregando uma garrafa de vinho e uma caixa de lenços de papel. Ela se sentou ao meu lado na mesa da cozinha enquanto eu explicava tudo o que havia descoberto. Ela não me interrompeu. Ela não ofereceu clichês, apenas ouviu. Quando terminei, ela nos serviu uma taça de vinho bem cheia. Você precisa de um advogado, disse ela. Para ontem. Preciso falar com ele primeiro. Preciso ouvi-lo dizer isso. Nath, ele gastou US$ 34.000 com outra pessoa. Não há nada que ele possa dizer que vá resolver isso. Ela tinha razão, mas eu ainda precisava ouvir. Talvez isso me torne fraca. Talvez eu ainda estivesse me agarrando a um fiozinho de esperança de que houvesse uma explicação, algum cenário impossível onde tudo isso fizesse sentido e meu casamento não tivesse realmente acabado. Marcos chegou em casa por volta das 11. Eu tinha mandado Simone embora uma hora antes, prometendo ligar para ela se as coisas piorassem. Ele entrou com cara de cansado, a gravata frouxa, carregando uma sacola plástica de um restaurante tailandês. A normalidade da situação era quase engraçada. Oi, amor. Desculpa o atraso. Trouxe um tablet para você. Créditos de educação continuada. Ele beijou minha testa com a maior naturalidade, como se fosse uma terça-feira qualquer. Eu não me mexi do sofá. Precisamos conversar. Algo na minha voz deve tê-lo alertado, porque sua expressão mudou. O sorriso fácil desapareceu. O que está acontecendo? Tentei comprar mantimentos hoje. Meu cartão foi recusado. Observei seu rosto. Com cuidado. Viu o momento em que o pânico passou por seu rosto antes que ele o controlasse. Oh, que estranho. Deve ser um alerta de fraude ou algo assim. Vou ligar para o banco amanhã. Eu já verifiquei a conta, Marcos. Verifiquei todas elas.
A sacola plástica escorregou de sua mão. As embalagens de comida caíram no chão. Macarrão derramado no piso de madeira. Nenhum de nós se mexeu para limpar. Quem é ela? Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nat, eu posso explicar. Quem é ela? O nome dela é Vanessa. Nos conhecemos em uma conferência de trabalho em junho. Simplesmente aconteceu. Eu não planejei. Nunca quis que nada disso acontecesse com você. Gastei US$ 34.000 com ela. Em 3 meses, seu rosto empalideceu. Você verificou os cartões de crédito. Estourou o limite. Todos eles. Marcos, nós tínhamos economias. Tínhamos planos. Íamos finalmente fazer aquela viagem ao Japão no ano que vem. Lembra? Estávamos economizando para isso. E você gastou tudo com alguém que conhece há 3 meses. Eu ia pagar a conta. Voltei. Acabei de receber um bônus e pensei que conseguiria resolver isso antes que você percebesse. Essa talvez tenha sido a parte que mais doeu. Não que ele tenha me traído, nem mesmo que ele tenha roubado das nossas contas conjuntas, mas que ele achou que poderia consertar, esconder, fazer desaparecer como se nunca tivesse acontecido. Como se eu fosse alguém que pudesse ser manipulada, enganada, mantida no escuro para o meu próprio bem. Onde ela está? Onde ela mora? Isso não importa. Diga-me. Ela tem um apartamento no Pearl District. Tenho ajudado com o aluguel. Claro que sim. Eu ri, e soou cruel até para mim. Deixe-me adivinhar. Ela é mais nova do que eu. Ele teve a decência de parecer envergonhado. Ela tem 26 anos. Eu tinha 33. Marcos tinha 35. Vanessa tinha 26 e morava em um apartamento bacana em um dos bairros mais badalados de Portland. Usava joias que meu marido havia comprado para ela. Jantava em restaurantes que eu não podia pagar. Tudo isso enquanto eu recortava cupons e planejava as refeições para tentar manter nosso orçamento. Sai daqui, Nath, por favor. Podemos resolver isso. Sai da minha casa. É a nossa casa. Aí eu vou embora. De qualquer forma, não quero te ver agora. Ele ficou parado ali por um longo momento, e eu pude ver que ele estava tentando encontrar as palavras certas. Que palavras mágicas poderiam consertar isso? Mas não havia nenhuma. Algumas coisas, uma vez quebradas, permanecem quebradas. Ele pegou as chaves da tigela perto da porta. Vou ficar em um hotel esta noite. Conversamos amanhã, quando você estiver mais calma. Quando eu estiver mais calma, como se eu estivesse histérica, como se minha reação ao descobrir que meu marido estava levando uma vida dupla fosse de alguma forma irracional. A porta se fechou atrás dele. Sentei no sofá, cercada por comida tailandesa derramada e pelos destroços do meu casamento, e não chorei. Eu ainda estava anestesiada demais para chorar. Em vez disso, peguei meu celular e comecei a fazer uma lista de tudo o que eu precisava fazer. Cancelar os cartões de crédito, abrir novas contas só no meu nome, ligar para um advogado, descobrir como desfazer 6 anos de casamento. Das finanças compartilhadas, as coisas práticas, as coisas que eu podia controlar. Miso pulou ao meu lado e começou a ronronar, esfregando as patas na minha perna. Pelo menos alguém nesta casa ainda me amava incondicionalmente. Não consegui dormir naquela noite. Em vez disso, revisei todo o nosso histórico financeiro, construindo uma linha do tempo do caso através de extratos de cartão de crédito e registros bancários. A primeira compra foi em meados de junho, poucos dias depois de Marcos voltar daquela conferência em Seattle. Jantar em uma churrascaria chique, os US$ 247. Na época, pareceu razoável. Um jantar de comemoração por ter conquistado um grande cliente, ele disse. Depois disso, as compras se tornaram mais frequentes. Cafeterias, sempre a mesma no Pearl District. Preparar e narrar esta história nos tomou muito tempo. Então, se você está gostando, inscreva-se no nosso canal. Significa muito para nós. Agora, voltando à história. Almoços em restaurantes da moda. Depois, as coisas mais caras começaram.
Um colar de uma joalheria boutique, os 800. Um fim de semana em um resort no litoral, os $1.200. Lingerie de uma loja cara. No centro, $300. Eu sabia que lingerie não era para mim porque nunca tinha visto. Quando o sol nasceu na quarta-feira de manhã, eu já tinha tudo documentado, organizado e salvo em vários lugares. Também tinha redigido um e-mail para um advogado de divórcio que a Simone tinha recomendado, explicando o básico da minha situação. Enviei às 7 horas da manhã e liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Não tinha como eu participar de reuniões e fingir que estava tudo bem. O Marcos tentou ligar por volta das 9 horas. Eu não atendi. Ele mandou uma mensagem. Podemos conversar, por favor? Cometi um erro terrível. Eu te amo. Coloquei meu celular no silencioso e dirigi até o banco. A gerente da agência, uma mulher de rosto gentil chamada Patrícia, ouviu minha situação com crescente preocupação. Ela me ajudou a remover o nome de Marcos da nossa conta conjunta e transferir minha metade dos 47 restantes para uma nova conta somente em meu nome. Ela explicou que a dívida do cartão de crédito era, infelizmente, algo pelo qual ambos éramos responsáveis, já que eram contas conjuntas, mas que um advogado especializado em divórcio poderia me ajudar a resolver isso. Vejo isso com mais frequência do que você imagina, disse Patrícia gentilmente enquanto me entregava os papéis para assinar. Sinto muito que você esteja passando por isso. Sua compaixão quase rompeu a minha apatia. Quase. Mas me mantive firme, assinei tudo e saí com novos cartões de débito e um novo começo, pelo menos financeiramente. A advogada Rebecca Walsh me ligou naquela tarde. Sua voz era profissional, mas acolhedora. Li seu e-mail. Sinto muito. Você pode vir amanhã de manhã? Tive um cancelamento às 10 horas. Aceitei a consulta. Naquela noite, Marcos voltou para casa. Enquanto eu arrumava algumas das coisas dele, ele ficou parado na porta do nosso quarto, me observando dobrar suas camisas e colocá-las na mala. O que você está fazendo? Facilitando para você ficar em outro lugar. Tire um cochilo, por favor. Podemos conversar sobre isso? Continuei dobrando as camisas. Sobre o que há para conversar? Você teve um caso. Gastou nosso dinheiro. Mentiu para mim por meses. São fatos. Mas eu terminei. Ontem, depois que saí daqui, fui para a casa da Vanessa e terminei tudo. Disse a ela que ficaria com minha esposa. Isso me fez levantar os olhos. Você terminou? Sim. Percebi o que estava jogando fora. Percebi que o que temos vale mais do que uma aventura idiota. Uma aventura idiota. Uma aventura idiota de $34.000. O que ela disse quando você terminou? Ele pareceu desconfortável. Ela ficou chateada, mas entendeu. Você disse a ela que gastou todo o nosso dinheiro com ela? Disse a ela que não podia mais vê-la. Fechei a mala e a coloquei perto da porta. Você precisa ir embora. Marcos. Tenho uma consulta com o advogado amanhã. Vou entrar com o pedido de divórcio. O rosto dele se contorceu. Você não pode estar falando sério. Estou falando sério mesmo. Mas podemos resolver isso. Casais superam casos extraconjugais o tempo todo. Podemos fazer terapia de casal. Farei o que for preciso. Você estourou o limite dos nossos cartões de crédito, Marcos. Você esgotou nossas economias. Mesmo que eu pudesse perdoar a traição, como vou perdoar isso? Como vou confiar em você com dinheiro, com qualquer coisa de novo? Ele não tinha resposta para isso. Pegou a mala e saiu. A reunião com Rebecca foi exatamente como eu esperava. Ela explicou as leis de divórcio do Oregon, o que eu poderia esperar em termos de divisão de bens, como lidar com a dívida. As administradoras de cartão de crédito poderiam cobrar o dinheiro de qualquer um de nós, ou de nós dois. Em um divórcio, o juiz provavelmente dividiria a dívida. Mas, considerando que Marcos a contraiu sem meu conhecimento por causa de um caso extraconjugal, havia uma boa chance de eu conseguir uma decisão favorável.
O importante é a documentação, disse Rebecca. E parece que você já a tem. Cada transação, cada mentira, cada estadia em hotel. Tudo isso alimentava o caso. Contratei-a na hora. Nas 2 semanas seguintes, vivi no piloto automático. Trabalho, casa, dormir, repetir. Marcos ficou em um hotel a princípio, depois foi morar com um amigo do trabalho. Ele continuava tentando entrar em contato, insistindo que poderíamos resolver as coisas. Parei de responder. Simone me ligava todos os dias. Meus pais, para quem eu finalmente havia contado, vieram de carro de Eugene e me levaram para um jantar triste, onde minha mãe chorou mais do que eu. Meu pai parecia apenas irritado, com o maxilar tenso, dizendo coisas como: Eu nunca confiei naquele rapaz, mesmo tendo me levado ao altar com lágrimas de alegria nos olhos. Então, 3 semanas depois de descobrir tudo, meu telefone tocou com um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Alô, é Natalie Chan? Uma voz feminina, jovem e incerta. Sim, quem é? Meu nome é Vanessa. Acho que precisamos conversar. Senti um arrepio na espinha. Não tenho nada a dizer. Você. Por favor, só escuta. Eu não sabia que ele era casado. Não no começo. Ele me disse que era divorciado. Me mostrou fotos de uma casa e disse que era dele e que morava sozinho. Eu acreditei nele. Sentei-me pesadamente no sofá. Quando você descobriu? Há mais ou menos uma semana. Vi o perfil dele no Facebook. Ele nunca mencionou ter uma esposa e eu não sabia o sobrenome dele até recentemente. Quando o procurei, vi todas as fotos de vocês juntos, fotos do casamento, fotos recentes deste ano. Eu o confrontei. O que ele disse? Admitiu. Disse que vocês dois estavam tendo problemas, que basicamente eram colegas de quarto, todas aquelas coisas de sempre. Mas eu sabia que ele estava mentindo. Então, terminei tudo. Dei uma gargalhada. Ele me disse que terminou comigo. Claro que sim. Ela fez uma pausa. Olha, eu sei que não sou inocente nisso. Eu deveria ter feito mais perguntas, mas eu realmente achava que ele era solteiro. E quando descobri a verdade, me senti mal. Por que você está me ligando? Porque eu queria que você soubesse que eu não. Para ser a outra mulher. E porque acho que você deveria saber de outra coisa. Meu estômago embrulhou. O quê? Aqueles cartões de crédito? Os que ele estava usando começaram a ser recusados há cerca de uma semana. Ele me levou para jantar em um restaurante chique no Pearl e quando a conta chegou, o cartão dele foi recusado. Ele tentou mais dois, ambos recusados. Ele acabou tendo que ligar para alguém para transferir dinheiro só para que pudéssemos pagar e ir embora. Então foi isso que finalmente a deixou desconfiada o suficiente para procurá-lo. Não um despertar moral, não uma consciência pesada. Os cartões de crédito dele sendo recusados. Ele me disse que estava com problemas de fluxo de caixa, Vanessa continuou, que um grande cheque de comissão estava atrasado. Mas aí, quando descobri sobre você, percebi o que provavelmente aconteceu. Cancelei os cartões, eu disse secamente. Depois que descobri sobre você, ótimo. Você também deveria saber outra coisa. O verdadeiro motivo da minha ligação é que Marcos não parava de me prometer coisas. Ele disse que ia me ajudar a abrir um negócio. Ele disse que ia me levar para o Havaí. Ele tinha todos esses planos, mas no minuto em que as cartas pararam de funcionar, ele mudou. Na verdade, ficou maldoso. Começaram a dizer que eu era cara demais, que eu queria demais, como se eu fosse uma espécie de interesseira. Você estava? Ela ficou em silêncio por um instante. Não sei. Talvez. Ele me ofereceu tudo. Ele queria cuidar de mim. Eu nunca pedi joias nem jantares sofisticados, mas ele insistiu. E sim, eu gostei. Eu gostava de me sentir especial, mas quando o dinheiro acabou, eu não fiquei por perto por causa dele. Fiquei por ali para descobrir o que era verdade e o que era mentira. E agora você sabe. Agora eu sei.
E eu queria dizer que sinto muito. Seja lá o que isso signifique. Você não merecia isso. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei sentada ali, segurando meu celular, tentando processar a conversa. Vanessa não sabia, pelo menos não a princípio. E quando ela descobriu, quando a fantasia do generoso homem divorciado desmoronou, ela foi embora. Ela o abandonou no momento em que o cartão de crédito dele parou de funcionar. Havia algo sombriamente satisfatório nisso. Liguei para Simone e contei a ela sobre a conversa. Ela soltou um assobio baixo. Então, o amante desistiu quando o dinheiro acabou. Isso sim é justiça poética. Ela disse que ele ficou agressivo quando as cartas foram recusadas. Claro que sim. Seu ego não conseguiu lidar com isso. Ele provavelmente pensou que poderia usar seu charme para conseguir o que quisesse, do jeito que ele queria. E quando ele não conseguiu, sua verdadeira face se revelou. No dia seguinte, Marcos me ligou de mais um número novo. Quase não respondi, mas a curiosidade falou mais alto. O que você quer, Nat? Eu preciso de sua ajuda. Sua voz parecia tensa, até mesmo desesperada. Não, por favor, apenas ouça. As empresas de cartão de crédito estão me ligando. Eles querem pagamento. Eu não o tenho. Preciso de mais tempo. Preciso que você ligue para eles e explique a situação. Explicar o quê? Que você cometeu fraude? Que você gastou milhares de dólares em um caso extraconjugal. Não foi fraude, eram cartas conjuntas. Eu tinha todo o direito de usá-los legalmente. Talvez moralmente. Você roubou de nós, Marcos. Do nosso futuro. Eu sei. E eu sinto muito. Sinto muito, mas preciso de ajuda. Não tenho condições de pagar tudo isso agora. Se você pudesse conversar com eles, talvez conseguisse chegar a um acordo sobre um plano de pagamento. Esse é o seu problema. Não é meu. Ainda estamos casados. Essa dívida também é sua. Não por muito tempo. Meu advogado vai garantir que o juiz saiba exatamente quem é o responsável por essa dívida. Isto é vingança. Você está me castigando. Não, Marcos. Estas são as consequências. Há uma diferença. Desliguei e bloqueei o número imediatamente. Então liguei para a Rebeca e contei a ela sobre a conversa. Ela fez anotações e me garantiu que tudo faria parte do processo. O divórcio prosseguiu. Inicialmente, Marcos contestou tudo, tentando argumentar por uma divisão de bens e dívidas em partes iguais, 50-50. Mas as provas eram esmagadoras. Cada recibo, cada cobrança, cada mensagem de texto que consegui recuperar da nossa conta telefônica, mostrando sua comunicação constante com Vanessa durante todo o verão. Isso pintou um quadro claro. No final, Marcos ficou com a maior parte da dívida e eu fiquei com a casa. O juiz não se mostrou compreensivo com seus argumentos de que ele havia cometido um erro e merecia outra chance. A lei era a lei, e os fatos eram os fatos. Por meio de contatos informais, Simone tinha uma amiga que conhecia alguém que conhecia alguém. Ouvi dizer que Vanessa superou tudo muito rapidamente depois que tudo desmoronou. Ela estava namorando o fundador de uma startup, alguém com dinheiro de verdade. Aparentemente, Marcos tentou contatá-la algumas vezes, mas ela o bloqueou. Ele havia perdido tudo: seu casamento, seu dinheiro, sua amante e boa parte de sua dignidade. Tudo porque ele não conseguiu se controlar e achou que poderia sustentar uma vida dupla indefinidamente. Quanto a mim, ainda estou em casa e ainda tenho missô. Quitei minha metade da dívida original da conta corrente, usando um dinheiro que meus pais me emprestaram, e estou aos poucos reconstruindo minhas economias. Os cartões de crédito foram cancelados, as contas estão separadas e estou começando a me sentir eu mesma novamente. Alguns dias são mais difíceis do que outros. Às vezes ainda encontro coisas dele guardadas em gavetas ou esquecidas no fundo do armário. Cada descoberta é uma pequena ferida que precisa cicatrizar, mas estou conseguindo. Simone veio aqui no fim de semana passado e pintamos o quarto, não mais de azul claro, mas de um amarelo dourado quente que faz a luz da manhã parecer esperança.
Colocamos cortinas novas, reorganizamos os móveis e fizemos do espaço o nosso espaço, que passou a ser meu. Sabe qual é a melhor parte disso? Simone disse enquanto nos afastávamos para admirar nosso trabalho. O quê? Ele pensava que podia ter tudo: a esposa estável em casa, a namorada interessante na cidade, o estilo de vida que ele na verdade não podia bancar. E no fim, ele perdeu tudo enquanto você está aqui em casa com seu gato, construindo uma vida que seja realmente real. Ela tinha razão. A justiça poética de tudo isso não me passou despercebida. Vanessa terminou com ele no minuto em que os cartões dele foram recusados. No instante em que a fantasia que ele havia construído se tornou insustentável, ela o viu como ele realmente era: um mentiroso com cartões de crédito estourados e nenhuma substância real por trás dos jantares caros e do charme emprestado. E Marcos, pelo que soube, estava morando em um apartamento pequeno em Beaverton, fazendo horas extras para tentar pagar a dívida, ainda tentando entender como tudo deu tão errado tão rápido. Quase pude sentir pena dele, quase. Mas, acima de tudo, sinto-me grato. Sou grato por ter descoberto quando descobri. Sou grata por amigas como a Simone, que sempre apareciam sem hesitar. Sou grata aos meus pais que vieram de carro e me ajudaram a superar os momentos mais difíceis. Sou grata por ser jovem o suficiente para recomeçar, inteligente o suficiente para reconhecer meu valor e forte o bastante para me afastar de alguém que não valorizava o que tínhamos. O supermercado onde meu cartão foi recusado pela primeira vez. Agora vou lá todas as semanas. Às vezes, é a mesma caixa que tem as mechas roxas. Ela me reconheceu no mês passado e sorriu. As coisas se resolvem, ela perguntou gentilmente. Sim, eu disse a ela. Resolveram mesmo. E eu falei sério. Porque às vezes a pior coisa que pode acontecer com você acaba sendo justamente o que te salva. Às vezes, ter o cartão recusado no estacionamento do supermercado é apenas o começo da sua vida real. Aquela em que você não está financiando a fantasia de outra pessoa, mas construindo a sua própria realidade. Eu não sou mais a mesma Natalie que confiava cegamente, que nunca conferia as contas porque acreditava em parceria e honestidade. Agora sou mais sábio, talvez um pouco mais duro em alguns aspectos, mas também mais eu mesmo do que tenho sido nos últimos anos. E agora, cada vez que eu passo meu cartão, o cartão em meu nome só está conectado à minha conta, que eu controlo. E então, o processo é concluído com aquele bip satisfatório. Sinto uma pequena onda de vitória. Marcos achava que podia construir um castelo com cartões de crédito e mentiras. Em vez disso, tudo o que ele construiu foi um castelo de cartas que desmoronou no momento em que eu arranquei os alicerces. E eu? Continuo de pé. Ainda estou aqui. Ainda construindo. Só que não com ele. O divórcio foi finalizado numa manhã cinzenta do final de novembro. Sentei-me no tribunal vestindo um vestido azul marinho que havia comprado especificamente para a ocasião, algo que me dava uma sensação de proteção e profissionalismo, como uma armadura. Marcos sentou-se do lado oposto com seu advogado, um homem de aparência nervosa, vestindo um terno mal ajustado, que parecia saber que seu cliente não tinha muitas chances de vencer. O processo durou menos de uma hora. A juíza, uma mulher austera na casa dos 60 anos com óculos de leitura no nariz, analisou toda a documentação que Rebeca havia apresentado e mal olhou para Marcos enquanto falava. A decisão foi exatamente o que Rebeca havia previsto. Eu fiquei com a casa. Marcos assumiu 70% da dívida do cartão de crédito. Dividimos os bens restantes ao meio, o que não representou muita coisa depois de tudo o que ele havia gasto. O juiz fez um comentário incisivo sobre responsabilidade fiscal e confiança conjugal, que deixou Marcos com as orelhas vermelhas. Quando o pavilhão caiu, a sensação foi ao mesmo tempo anticlimática e monumental. 6 anos de casamento, dissolvidos em 45 minutos de procedimento legal. Marcos tentou se aproximar de mim quando saímos do tribunal. Nat, podemos simplesmente.
Não, eu nem sequer reduzi a velocidade. A mão de Rebeca estava firme no meu cotovelo, guiando-me para além dele e para o corredor onde as luzes fluorescentes zumbiam sobre nossas cabeças, e a vida de outras pessoas estava sendo legalmente desvendada ao nosso redor. No estacionamento, Rebeca me deu um rápido abraço. Vá para casa, abra uma garrafa de vinho, ligue para seus amigos. Você conseguiu. Eu fiz exatamente isso. Simone apareceu com não uma, mas duas garrafas de vinho e uma pizza do nosso lugar favorito em Hawthorne. Estávamos sentados no chão da minha sala de estar, que agora tinha um tapete novo com furos. Eu mesma me escolhi e fizemos um brinde aos novos começos. Miso acomodou-se no colo de Simone e ronronou, e pela primeira vez em meses senti algo que se assemelhava à paz. E agora? Simone perguntou quando já tinha bebido metade do primeiro copo. O que faz Natalie Chan, agora solteira, com sua liberdade? Não faço a mínima ideia. E eu não fiz. Os últimos meses foram tão focados em concluir o divórcio, lidar com os processos legais e a organização financeira, que eu não pensei muito no que viria depois. Talvez eu comece um hobby, aprenda a fazer cerâmica, entre para um clube de leitura. Cerâmica. Simone cheirou a bebida. Você tem 33 anos, não 73. Qual o problema com cerâmica? Nada. Se você também planeja usar calças com elástico na cintura e reclamar da sua prótese de quadril. Ela sorriu para mim. Acho que você precisa de algo mais emocionante. Aventura de viagem. Um caso tórrido com um homem que de fato tem dinheiro na conta bancária. Joguei um travesseiro nela, muito cedo. Nunca é cedo demais para começar a pensar no que você quer para o futuro. Você passou meio ano lidando com o que Marcos fez com você. Agora é hora de descobrir o que você vai fazer por si mesmo. Ela tinha razão. Eu estava tão envolvida nos destroços do meu casamento que me esqueci de pensar em construir algo novo. Naquela noite, depois que Simone foi embora, sentei-me à mesa da cozinha com um caderno e tentei fazer uma lista de coisas que eu queria fazer. A página permaneceu em branco por um longo tempo. Por fim, escrevi: Descubra quem eu sou sem ele. Parecia um bom ponto de partida. O trabalho tornou-se meu refúgio nas semanas seguintes. Eu havia sido promovida a coordenadora sênior de marketing em outubro, bem no meio do caos do divórcio, e as novas responsabilidades me deram algo concreto em que me concentrar. Minha chefe, uma mulher inteligente chamada Linda, que havia passado por um divórcio anos atrás, pareceu entender que eu precisava me manter ocupada. Ela me deu projetos que me fizeram crescer, me desafiaram e mantiveram minha mente ocupada com reuniões de estratégia e lançamentos de campanhas, em vez de ficar remoendo o passado. As férias foram difíceis. O Dia de Ação de Graças foi o primeiro grande marco e eu o passei com meus pais em Eugene, em vez de ser o anfitrião, como Marcos e eu costumávamos fazer. Minha mãe preparava todos os meus pratos favoritos e não mencionava o nome de Marcos uma única vez, o que eu apreciava, embora a sua ausência fosse sentida em todos os lugares que ele costumava frequentar. Meu pai me levou para passear depois do jantar. Só nós dois pisando nas folhas caídas na vizinhança deles. Você está bem, querida? Ele perguntou casualmente, mas eu conseguia sentir o peso por trás da pergunta. Alguns dias são melhores que outros. Isso é normal. Sua mãe passou por algo semelhante antes de nos conhecermos. O rapaz com quem ela estava noiva acabou por se revelar um mentiroso. Ela levou alguns anos para voltar a confiar de verdade. Eu não sabia que minha mãe estava noiva antes. Há muito tempo atrás. Antes de você nascer. Ela não fala muito sobre isso, mas sei que isso a moldou. Isso a tornou mais cautelosa, mas também mais segura do que queria. Ele parou de andar e se virou para me encarar. A questão é que isso não define você. O que Marcos fez, a responsabilidade é dele. A forma como você vai se recuperar disso depende de você. E se eu não conseguir me recuperar disso? Você vai. Eu sei que você vai. Você é mais forte do que pensa. Eu queria acreditar nele.
Em alguns dias, sim. Em outros dias, eu me sentia como se fosse feita de papel, como se um vento forte me despedaçasse em pedaços. Dezembro trouxe o tipo de chuva fria pela qual Portland é famosa. Aquele tipo de coisa que penetra nos ossos e dá vontade de hibernar até a primavera. Eu me dediquei às compras de Natal, à decoração da casa com luzes e uma pequena árvore que Miso imediatamente tentou escalar. Fui à festa de fim de ano da empresa e sorri durante as conversas com colegas que perguntavam sobre Marcos, dando-lhes uma versão resumida da história. Agora estamos divorciados. É para o melhor. Eles assentiram com simpatia e mudaram de assunto, e eu fiquei grato por isso. Na véspera de Natal, eu estava embrulhando presentes na minha sala de estar quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu tinha melhorado em não responder a essas perguntas, mas algo me fez atender. Olá, Natalie. É a Vanessa. Quase desliguei o telefone. Quase. Mas a curiosidade se dissipou. O que você quer? Eu sei que isso é estranho. Sei que provavelmente você não quer ouvir falar de mim, mas senti que precisava ligar. Ela parecia diferente da última vez que conversamos. Menos incerto, mais resignado. Por quê? Porque Marcos tem tentado entrar em contato comigo com frequência. E achei que você deveria saber o que ele está dizendo. Coloquei o rolo de papel para rap no chão. Estou ouvindo. Ele tem me mandado mensagens em todas as plataformas. Não o bloqueei no Instagram, no LinkedIn, nem mesmo em uma conta falsa do Facebook. Ele fica dizendo que se errou ao escolher você em vez de mim. Que ele deveria ter te deixado quando teve a chance. Que ainda poderíamos ficar juntos se eu lhe desse outra oportunidade. Meu estômago embrulhou. Quando isso começou? Logo após a finalização do seu divórcio. Vi o anúncio na página dele no Facebook. Ele postou algo vago sobre novos capítulos e recomeços. Então as mensagens começaram. O que você disse? Nada. Ignorei tudo isso. Mas aí, esta noite, ele apareceu no meu prédio. O porteiro ligou perguntando se eu queria vê-lo e eu disse que absolutamente não. Aparentemente, ele esperou do lado de fora por 1 hora antes de desistir. Isso é perseguição. Eu sei. É por isso que estou ligando. Queria que você soubesse caso ele tente algo com você. Ele parece instável, desesperado. Você ligou para a polícia? Apresentei uma queixa. Disseram que documentam tudo, mas que não podem fazer muita coisa a menos que ele tente me contatar novamente ou apareça de novo. Queria te avisar porque se ele está tão obcecado por mim, depois de um relacionamento de 3 meses, não consigo imaginar o que ele pode estar sentindo por você depois de 6 anos. Ela tinha razão, e essa constatação me causou um arrepio. Obrigado por me avisar. Eu também queria dizer mais uma coisa. Refleti muito sobre tudo o que aconteceu e sobre a minha participação nisso. E eu sei que já disse isso antes, mas eu realmente sinto muito. Eu deveria ter ido embora no minuto em que tive dúvidas. Eu deveria ter feito mais perguntas. Deixei-me levar pela fantasia de tudo aquilo, e isso foi egoísmo. Por que você está ligando para Vanessa e afinal? Ela ficou em silêncio por um momento, porque eu tenho 26 anos e quase destruí um casamento, e tenho que conviver com isso porque minha terapeuta diz que preciso assumir a responsabilidade e porque acho que eu queria que você soubesse que nem tudo que ele te disse sobre mim era verdade. Ele me pintou como uma interesseira, não é? Essa mulher só estava usando ele por dinheiro. Algo assim. A verdade é mais complicada. Sim, eu gosto dos jantares elegantes e dos presentes. Que jovem de 26 anos não faria o mesmo? Mas eu também achava que estava me apaixonando por ele. Eu pensava que ele era um homem bem-sucedido, generoso, emocionalmente disponível e pronto para um relacionamento sério. Quando descobri que ele era casado, quando percebi que tudo aquilo era baseado em mentiras, algo dentro de mim se quebrou. Estou fazendo terapia agora, tentando entender por que eu estava tão disposta a acreditar nele, por que não percebi os sinais de alerta. Não é problema meu te ajudar a resolver isso.
Eu sei. Eu não estou te pedindo isso. Eu só queria que você soubesse que eu não sou o vilão que ele provavelmente pintou. E ele não é a vítima que está tentando ser agora. Ambos fizemos escolhas, escolhas ruins, e ambos temos que conviver com as consequências. Depois que ela desligou, fiquei sentado ali por um longo tempo segurando meu celular. A ideia de Marcos aparecer no prédio de Vanessa, tentando reacender algo que havia desmoronado meses atrás, pintou um retrato de um homem que eu mal reconheci. Ou talvez eu nunca o tivesse conhecido de verdade. Liguei para Rebeca na manhã seguinte, dia de Natal. Ela atendeu ao terceiro toque, parecendo surpresa. Natalie, está tudo bem? Contei a ela sobre a ligação de Vanessa, sobre as tentativas de Marcos de contatá-la e sobre ele ter aparecido no prédio dela. Rebecca escutou sem interromper. E quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Vou ser sincero com você. Esse comportamento me preocupa. O divórcio é definitivo, mas isso não significa que ele não possa tornar sua vida difícil. Você o viu desde a data da audiência? Não. Ele não tem mais a chave da casa. Troquei as fechaduras no dia seguinte ao que dei entrada no processo. Bom, mantenha assim. Se ele tentar entrar em contato com você, documente tudo. Capturas de tela, mensagens de voz, tudo. Se ele aparecer na sua casa ou no seu local de trabalho, ligue imediatamente para a polícia. Não interaja com ele. Você acha que ele realmente faria alguma coisa? Acho que ele é um homem que perdeu o controle da própria vida e está tentando recuperá-lo de qualquer maneira possível. Isso o torna imprevisível. Tenha cuidado. Passei o resto do dia de Natal na casa da Simone com a família dela, tentando aproveitar a normalidade de tudo aquilo. Os pais dela foram gentis e não choraram. O irmão dela fazia piadas ruins que, na verdade, me faziam rir. Foi bom estar rodeada de pessoas que não me tratavam com delicadeza excessiva, que me tratavam como se eu ainda fosse uma pessoa completa e não apenas os restos de um casamento fracassado. A semana entre o Natal e o Ano Novo foi tranquila. Tirei uma folga do trabalho, algo que Linda havia insistido, e passei os dias reorganizando a casa. Revirei cada armário, cada gaveta, cada espaço que ainda guardava vestígios de Marcos. Seu antigo moletom da faculdade que eu usava para pintar, uma caneca de café com o logotipo da empresa dele, cartões de aniversário que ele me deu ao longo dos anos, cheios de palavras que agora pareciam vazias. Empacotei tudo em caixas e levei de carro para um centro de doações. E a cada caixa que eu descarregava, me sentia um pouco mais leve. Na véspera de Ano Novo, fiquei em casa. Simone me convidou para uma festa, mas eu não estava preparado para aquele tipo de celebração tão intensa. Em vez disso, preparei um jantar delicioso, abri uma garrafa de um bom vinho e sentei no sofá com Miso, assistindo à contagem regressiva na TV. Quando a bola desceu, a multidão vibrou e confetes encheram a tela. Ergui meu copo para a sala vazia. Um brinde a escolhas melhores, eu disse em voz alta. Miso miou em resposta, o que interpretei como concordância. Janeiro trouxe uma onda de frio que congelou a chuva, tornando-a mais intensa. Voltei ao trabalho revigorada, pronta para encarar o novo ano com energia de verdade, em vez de apenas cumprir tarefas mecanicamente. Na segunda semana de volta ao trabalho, Linda me chamou para sua sala e me ofereceu um cargo de liderança em uma grande campanha para um novo cliente. Isso significava mais dinheiro, mais responsabilidade, mais viagens. Aceitei sem hesitar. A primeira viagem foi a São Francisco para uma série de reuniões com a equipe executiva do cliente. Cheguei de avião numa terça-feira de manhã, fiquei hospedado num hotel perto da Union Square e passei 2 dias em salas de conferência discutindo estratégia de marca e posicionamento de mercado. Foi emocionante de uma forma que eu não esperava. Ser bom no meu trabalho, ser valorizado pelas minhas ideias, estar em um lugar que não tivesse nada a ver com Portland, Marcos ou o último ano da minha vida. Na última noite, jantei com a diretora de marketing do cliente, uma mulher chamada Priya, que provavelmente tinha pouco mais de 40 anos
e possuía o tipo de autoconfiança que eu almejava. Conversamos sobre a campanha, sobre o setor, sobre nossas carreiras. Durante a sobremesa, ela me perguntou sobre minha vida fora do trabalho. Me divorciei recentemente. Eu me peguei dizendo que estava ficando mais fácil de pronunciar, como uma palavra que eu tive que praticar até soar natural na minha boca. Quão recentemente? Finalizado em novembro, mas o casamento terminou muito antes disso. Priya assentiu com a cabeça, como se já soubesse de algo. Passei por uma situação semelhante há cerca de 5 anos, o pior ano da minha vida, mas também o ano que mudou tudo para melhor. Você vai ver. Dê tempo ao tempo. Todo mundo fica dizendo isso. Dê tempo ao tempo. Vai melhorar. Você vai superar isso. Porque é verdade. Mas eu sei que não parece verdade quando você está no meio disso. Ela recostou-se na cadeira, com uma taça de vinho na mão. Quer saber o que mais me ajudou? O quê? Terapia. E não qualquer terapia. Encontrei alguém especializado em ajudar pessoas a reconstruir seu senso de identidade após grandes mudanças de vida. Não se tratava de processar o divórcio. Embora tenhamos feito algo nesse sentido, tratava-se de descobrir quem eu era sem ele, o que eu queria, o que eu vinha ignorando em mim mesma durante anos porque estava ocupada demais sendo esposa. A conversa ficou na minha cabeça durante o voo de volta para casa. Já pensei em fazer terapia antes, mas sempre acabava desistindo. Eu estava lidando bem com a situação, não estava? Eu tinha amigos, família, um bom emprego, mas talvez bem não fosse a mesma coisa que ótimo. Talvez houvesse uma diferença entre sobreviver e viver de verdade. Encontrei um terapeuta na semana seguinte. O nome dela era a doutora Sarah Chan, sem parentesco, algo sobre o qual ela brincou durante nossa primeira sessão. Seu escritório ficava em uma casa reformada no bairro de Hawthorne, com janelas amplas, plantas por toda parte e um sofá que era realmente confortável. Ela tinha talvez uns 50 anos, cabelos pretos com mechas grisalhas presos num coque frouxo e um rosto que fazia você se sentir à vontade para dizer qualquer coisa sem ser julgado. Então me diga por que você está aqui, disse ela depois que nos acomodamos. Eu lhe dei um resumo. O casamento, o caso extraconjugal, o dinheiro, o divórcio. Ela escutou sem interromper, ocasionalmente fazendo anotações em um bloco de notas amarelo. Quando terminei, ela me olhou pensativa. É muita coisa para processar. Como você está dormindo? Bem, na maior parte do tempo. Melhor do que há alguns meses. Apetite normal. Agora cozinho para aliviar o estresse. Pelo visto, meu freezer está cheio de caçarolas. Ela sorriu. E o que você espera da terapia? O que você espera trabalhar? Refleti sobre as palavras de Priya. Quero descobrir quem eu sou agora sem ele. Passei 6 anos fazendo parte de um jogo de Wii e agora sou apenas eu. E não sei mais o que isso significa. É um ótimo ponto de partida. Nos meses seguintes, a terapia se tornou um porto seguro. Eu ia toda semana, às vezes 2 vezes por semana, quando as coisas ficavam particularmente difíceis. Conversávamos sobre meu casamento, sim, mas também sobre minha infância, meus padrões, as maneiras como aprendi a ignorar minhas próprias necessidades para manter a paz. A doutora Shun era gentil, mas direta, me repreendendo quando eu minimizava as coisas ou tentava assumir a responsabilidade pelas escolhas de Marcos. Você não o obrigou a ter um caso, disse ela durante uma sessão em fevereiro. Você não o obrigou a gastar esse dinheiro. Essas foram as decisões dele. Você pode analisar o que gostaria de fazer de diferente em relacionamentos futuros, mas não pode assumir a responsabilidade pela traição dele. Parece simples, mas foi revolucionário. Tenho carregado muita culpa, me perguntando muito sobre o que eu poderia ter feito de diferente, como eu poderia ter evitado isso. A permissão para deixar aquilo de lado, para devolver aquele peso a Marcos, onde ele pertencia, mudou algo fundamental na forma como eu me via. O trabalho continuou sendo uma fonte de orgulho e de distração,
A campanha em São Francisco estava indo bem e, em março, o cliente já havia fechado o contrato para projetos adicionais. Linda me chamou novamente ao seu escritório, desta vez com uma proposta que eu não esperava. Vamos abrir uma filial em Seattle, disse ela, deslizando uma pasta pela mesa. Para começar, uma equipe pequena, talvez 5 pessoas. Precisamos de alguém para liderá-la. Alguém que conheça nosso processo, nossos clientes, alguém em quem confiemos. Acho que você seria perfeito. Para isso. Seattle. Imediatamente pensei nas supostas conferências de trabalho de Marcos, nas despesas de hotel que vi nos extratos do cartão de crédito, mas logo deixei isso de lado. Seattle era uma cidade grande, e não pertencia às mentiras de Marcos. Isso significaria mudar de residência. Obviamente, nós ajudaríamos com os custos da mudança. Melhor salário, melhor cargo. Você seria o diretor do escritório de Seattle, reportando-se diretamente a mim. É um grande passo em frente. Olhei para a pasta sem abri-la. Seattle, uma cidade nova, um escritório novo, um recomeço completo num lugar que não guardava nenhuma lembrança do meu casamento. A antiga eu, aquela que tinha sido casada com Marcos, teria hesitado, teria se preocupado em deixar meus pais, meus amigos, a casa pela qual lutei para manter. A nova versão de mim abriu a pasta e começou a ler. Quando eu precisaria começar? O sorriso de Linda me disse que ela já sabia qual seria a minha resposta. 1º de junho. Isso lhe dá 2 meses para concluir seus projetos aqui e se instalar lá. Aceitei o emprego. A decisão pareceu assustadoramente certa, como saltar de um penhasco e confiar que você descobrirá como voar durante a queda. Simone ficou encantada e imediatamente começou a planejar as visitas. Meus pais me apoiaram, embora tenham ficado um pouco tristes por eu me mudar para mais longe. O Dr. Shun me ajudou a processar o significado da mudança, como ela representava tanto uma mudança geográfica quanto emocional. Você não está fugindo de nada, disse ela durante uma sessão em abril. Você está correndo em direção a algo. Isso é diferente. Abril e maio foram meses de muita atividade. Coloquei a casa à venda e ela foi vendida em 3 dias. Um testemunho do absurdo mercado imobiliário de Portland. Encontrei um apartamento no bairro de Capitol Hill, em Seattle. Um apartamento de um quarto com tijolos aparentes e janelas enormes com vista para a cidade. Empacotei 6 anos da minha vida em caixas, guardando o que me parecia importante e doando o resto. Miso lidou com o caos com sua indiferença habitual, contanto que sua tigela de comida permanecesse cheia. No dia anterior à chegada dos funcionários da mudança, fiz uma última vistoria na casa vazia. O quarto azul claro que pintamos juntos agora estava amarelo-dourado, por minha escolha. A cozinha, onde tínhamos preparado o jantar de domingo, ainda tinha um leve cheiro de café. A sala de estar, onde o confrontei sobre o caso, ecoava com meus passos. Cada cômodo abrigava fantasmas, mas agora eles pareciam menos substanciais, menos importantes. Tranquei a porta atrás de mim pela última vez e não olhei para trás. Seattle me recebeu com a chuva característica e o calor surpreendente da minha nova equipe. O escritório era pequeno, mas moderno, com vista para a Space Needle e cafeterias suficientes a uma curta distância a pé para abastecer um pequeno exército. Minha equipe era jovem, dedicada e talentosa. Na primeira semana, eu já sabia que tinha feito a escolha certa. O apartamento foi sendo montado aos poucos. Comprei os móveis peça por peça, escolhendo coisas de que eu gostava em vez de coisas sobre as quais tínhamos chegado a um acordo. Um sofá de veludo verde escuro, uma mesa de jantar feita de madeira reciclada, obras de arte para as paredes que me inspiravam em vez de simplesmente combinar com a decoração. Miso aprovava tudo, principalmente o lugar ensolarado junto à janela, onde passava a maior parte dos seus dias julgando as pessoas lá embaixo. Eu estava em Seattle havia cerca de 3 semanas, quando meu telefone tocou com um número de Portland que eu não reconheci.
Respondi com cautela, meio que esperando que fosse Marcos de alguma forma. Natalie Chun? Sim. Este é o detetive Rodrigues, da polícia de Portland. Estou ligando a respeito de Marcus Chun. Você era casada com ele, correto? Meu coração disparou. Sim, agora estamos divorciados. Ele está bem? Ele está bem, mas precisamos fazer algumas perguntas sobre o paradeiro dele nos últimos meses. Você teria disponibilidade para vir até a estação? Ou podemos fazer isso por telefone? Do que se trata? Estamos investigando uma série de crimes financeiros, roubo de identidade e fraude com cartões de crédito. O nome do seu ex-marido foi mencionado várias vezes. Estamos tentando reconstruir uma cronologia. Sentei-me pesadamente no meu novo sofá verde. Agora posso responder às perguntas. O detetive me perguntou sobre datas, sobre nossas contas conjuntas, sobre quando descobri o caso e o dinheiro desaparecido. Contei-lhe tudo, com a voz firme mesmo com a mão tremendo. Quando mencionei a dívida do cartão de crédito e o acordo de divórcio, ele perguntou se eu tinha alguma documentação. Eu disse a ele que sim, que meu advogado tinha cópias de tudo. Precisaremos ver esses registros. Isto faz parte de uma investigação mais ampla. Ao que tudo indica, o Sr. Chun vem praticando fraude com cartões de crédito há pelo menos um ano, possivelmente mais. As acusações relacionadas ao seu relacionamento com a senhorita Vanessa Reyes são apenas o começo. O que você quer dizer? Identificamos pelo menos outras 4 mulheres com quem ele se envolveu, e todas relataram padrões semelhantes. Ele dizia que era solteiro ou divorciado, reclamava e os levava para jantar usando cartões de crédito roubados, abertos fraudulentamente em nome de outras pessoas ou que tinham estourado o limite de contas conjuntas com a esposa. Quando o dinheiro acabava, ele passava para a próxima pessoa. Senti como se tivesse levado um soco. Para outras mulheres, Vanessa não era a única. Ela era apenas uma entre muitas. A situação com Vanessa foi o que nos levou até ele. Ela registrou um boletim de ocorrência depois que ele apareceu no prédio onde ela mora. Quando começamos a investigar, encontramos um padrão. Estamos reunindo provas, mas precisamos do depoimento de qualquer pessoa que tenha sido afetada por suas ações. Isso inclui você. O que eu precisaria fazer? Primeiro, envie-me os documentos do divórcio. Tudo que documenta o uso fraudulento que ele fez das suas contas conjuntas. Então, talvez precisemos que você faça uma declaração formal e, possivelmente, testemunhe caso o caso vá a julgamento. Ok. Sim, eu farei isso. Após o término da chamada, fiquei sentado ali por um longo tempo tentando processar o que havia aprendido. Quanto às outras mulheres, pelo menos, quem sabe quantas realmente existiram. O caso com Vanessa não tinha sido um erro isolado. Um momento de fraqueza. Era um padrão, um sistema, algo que Marcos vinha fazendo possivelmente durante todo o nosso casamento. Tudo o que eu pensava saber sobre ele, sobre nós, sobre a vida que construímos juntos, era tudo mentira. Não apenas o último ano, mas todo o período. Liguei para o Dr. Chun, mesmo não sendo o dia que tínhamos agendado. Ela atendeu e, ao perceber a tensão na minha voz, disse-me para entrar. Uma hora depois, eu estava sentada em seu escritório familiar, tentando articular a estranha mistura de emoções que me invadia. Eu me achava especial. Não de uma forma boa, mas especial porque fui eu quem ele traiu. Faz sentido? Como se a minha dor fosse única. Minha situação era única. Mas eu não era especial. Eu era apenas mais um alvo. Você era a esposa dele. O Dr. Chun disse com firmeza. Isso não é igual aos outros. O que ele fez com você foi uma traição ainda maior, devido ao compromisso que você havia assumido, a vida que você havia construído. Sua dor é válida, independentemente de quantas outras pessoas ele tenha magoado. Mas isso muda as coisas, não é? Sabendo que não tinha nada a ver comigo. Não tinha nada a ver com o nosso casamento,
ou com algo que eu fiz ou deixei de fazer. Era simplesmente quem ele era, quem ele sempre foi. Isso torna a situação melhor ou pior? Pensei nas duas coisas. Melhor assim, porque significa que eu realmente não poderia ter evitado. Pior ainda, porque significa que eu nunca o conheci de verdade. Naquela noite, enviei ao detetive Rodrigues tudo o que ele havia pedido. Todos os registros financeiros, todas as provas que Rebeca havia reunido para o divórcio, tudo. Se Marcos fosse enfrentar as consequências do que fez, consequências reais que fossem além de dívidas e um casamento fracassado, eu ia garantir que isso acontecesse. Junho deu lugar a julho e Seattle começou a parecer um lar. Fiz amizade com minha vizinha, uma mulher chamada Carrie, que trabalhava como engenheira de software e tinha um cachorro chamado Biscuit, que se deu surpreendentemente bem comigo. Costumávamos tomar vinho na varanda dela em algumas noites, conversando sobre trabalho, vida e nada em particular. Era uma amizade fácil, daquelas que se desenvolvem naturalmente quando duas pessoas estão em fases de vida semelhantes e simplesmente se dão bem. O trabalho estava prosperando. O escritório de Seattle superou as projeções para o primeiro trimestre. E Linda ligou para me parabenizar pessoalmente. Você está fazendo exatamente o que eu sabia que faria. Ela disse, construindo algo grandioso. Comecei a namorar com cautela. Nada sério, apenas encontros para tomar café e jantares com homens que conheci por aplicativos ou em eventos de trabalho. No início, foi estranho aprender a ser uma pessoa solteira navegando no mundo moderno dos encontros amorosos. Mas também me senti empoderada. Eu conseguia ir embora de um encontro ruim sem me sentir culpada. Eu poderia dizer não sem precisar me explicar. Eu poderia escolher o que queria em vez de fazer concessões. Em agosto, o detetive Rodrigues ligou novamente. Vamos apresentar queixa. Múltiplos casos de fraude com cartão de crédito, roubo de identidade e falsificação. Precisaremos que você testemunhe na audiência preliminar. Quando? 15 de outubro. Você consegue vir até Portland? Eu estarei lá. A audiência preliminar foi em um tribunal onde eu nunca tinha estado, diferente de onde tínhamos realizado o processo de divórcio. Eu vestia o mesmo uniforme da Marinha, minha armadura. Marcos já estava lá quando cheguei, sentado com um defensor público porque, aparentemente, ele não tinha mais condições de pagar um advogado particular. Ele parecia diferente, mais magro, com mais cabelos grisalhos, como se o último ano o tivesse envelhecido 10 anos. Ele me viu e seus olhos se arregalaram. Desviei o olhar. A audiência em si foi de ordem técnico-processual. Sentei-me no banco das testemunhas e respondi a perguntas sobre nossos relatos conjuntos, sobre as acusações que descobri e sobre a cronologia dos eventos. O advogado de Marcos tentou argumentar que, como sua esposa na época, eu tinha conhecimento e consentimento para o uso dos cartões por ele. Minha advogada, Rebeca, que concordou em me representar neste caso, apresentou calmamente todas as provas demonstrando que eu não tinha conhecimento dos negócios dele nem das cobranças fraudulentas. O juiz indiciou Marcos para julgamento. Ao deixá-lo sair do tribunal, ele tentou cruzar o meu olhar novamente. Olhei fixamente para a frente. Lá fora, Rebeca me deu um abraço rápido. Você se saiu muito bem. Provavelmente isso irá a julgamento na próxima primavera. Você está preparado para isso? Eu preciso estar. Na verdade, não. Você poderia optar por não depor, mas acho que você sabe que seu depoimento será crucial para colocá-lo atrás das grades. Eu vou testemunhar. Quantas vezes você precisar? Ela sorriu. Bom, agora, volte para Seattle e viva sua vida. Não deixe que ele ocupe mais espaço na sua mente do que o necessário. Voltei de avião naquela noite, exausto, mas de alguma forma consegui me acalmar. Ver Marcos encarando-o do outro lado do tribunal foi difícil, mas também esclarecedor. Ele não era mais o homem com quem eu havia me casado. Talvez ele nunca tenha existido. Mas eu também não era a mulher que tinha se casado com ele.
Eu era uma pessoa nova, alguém mais forte, alguém que escolheu se reconstruir em vez de desmoronar. O outono em Seattle estava lindo, com folhas douradas e ar fresco. Comecei a fazer aulas de cerâmica apesar das brincadeiras da Simone, e descobri que, na verdade, adorava. Havia algo de meditativo em trabalhar com argila, em moldar algo com as mãos e observar como se transformava em algo completamente diferente. Meu apartamento começou a se encher de tigelas tortas e vasos disformes. Cada um conquistou uma pequena vitória. Carrie me apresentou ao seu grupo de amigos e, de repente, me vi em um círculo social completamente novo. Pessoas que não me conheciam como a ex-esposa de Marcos, que me conheciam apenas como Natalie, a mulher que dirigia o escritório de Seattle, fazia cerâmica decente e sempre aparecia com um bom vinho. Foi libertador. Em novembro, quase exatamente um ano após a finalização do meu divórcio, saí em um encontro com um homem chamado David. Ele era arquiteto, quieto e ponderado, com olhos bondosos e um senso de humor peculiar que me fazia rir. Nos encontramos para tomar um café e acabamos conversando por 3 horas. Ele me convidou para sair novamente e eu disse sim. Não era nada sério. Ainda não. Mas foi bom. Ele era simpático. E pela primeira vez desde que tudo desmoronou com Marcos, senti que talvez pudesse confiar em alguém novamente. Talvez eu pudesse deixar alguém entrar na minha vida sem que isso significasse que eu era ingênua, estúpida ou que estava pedindo para ser magoada. Eu e o Dr. Chun conversamos sobre isso na terapia. Você não é a mesma pessoa que se casou com Marcos. Ela me lembrou. Você sabe o que procurar agora. Você sabe o seu valor. Você sabe como se proteger sem deixar de estar aberta a novas conexões. E se eu errar de novo? E se eu fizer uma escolha ruim de novo? Então você vai sobreviver a isso de novo. Mas, Natalie, você não pode deixar o medo de cometer outro erro te impedir de viver. Isso é deixar o Marcos vencer. Mesmo agora, ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa. Então, continuei vendo o David. Continuei aprendendo sobre ele. Continuei me permitindo sentir um otimismo cauteloso sobre o futuro. Ele era paciente com os meus limites. Compreendia quando eu precisava de espaço e estava presente quando eu queria companhia. Era diferente de tudo que eu tinha vivido com o Marcos, mais saudável e equilibrado. No Natal daquele ano, voei para casa em Eugene para passar um tempo com meus pais. Meu pai me buscou no aeroporto e imediatamente me deu um abraço apertado. Olha só para você, disse ele, me segurando à distância. Você parece feliz. Eu estou, percebi. Eu realmente estou. Na véspera de Natal, minha mãe e eu estávamos na cozinha fazendo biscoitos quando ela me perguntou sobre Seattle, sobre o meu vida, sobre se eu estava saindo com alguém. Contei a ela sobre David, sobre como era algo novo, mas bom. Estou orgulhosa de você, ela disse baixinho, por ter ido embora, por ter recomeçado, por não ter deixado que o que Marcos fez definisse o resto da sua vida. Você nunca me disse que estava noivo antes, pai. Ela pareceu surpresa. Seu pai lhe contou sobre isso no último dia de ação de graças. Por que você nunca mencionou isso? Ela deu de ombros, abrindo a massa com uma eficiência prática. Porque não importava mais. Isso aconteceu há muito tempo e me levou ao seu pai, a você e a esta vida. A dor foi real, mas não foi o fim da minha história. Só precisei ler o primeiro capítulo para chegar às partes boas. Você já pensou nele? O rapaz com quem você estava noiva. Na verdade. Às vezes me pergunto o que aconteceu com ele. Se ele algum dia mudar, se algum dia perceber o que jogou fora. Mas, acima de tudo, sou grata por não ter me casado com ele. Em vez disso, fiquei com seu pai, e isso foi infinitamente melhor. Pensei em Marcos, em se algum dia chegaria ao ponto de pensar nele tão raramente, tão neutramente. Parecia impossível agora, mas talvez com tempo suficiente, distância suficiente,
Novos capítulos suficientes, eu também conseguisse chegar lá. O julgamento estava marcado para março. À medida que a data se aproximava, o detetive Rodrigues me mantinha informado sobre o caso. Eles encontraram evidências de fraude que remontavam a quase 5 anos. Cartões de crédito abertos em nome de outras pessoas, contas esvaziadas, mulheres enganadas. Os promotores estavam confiantes, mas me alertaram que a equipe de defesa de Marcos tentaria retratar todos como participantes voluntários que agora estavam arrependidos. Esteja preparado para que eles ataquem sua credibilidade. A promotora, uma mulher perspicaz chamada Amanda Heng, me disse por telefone. Eles vão tentar fazer parecer que você sabia o que estava acontecendo, que se beneficiou disso, que só está testemunhando agora por vingança. Eu não sabia. Eu não me beneficiei. E isso não tem nada a ver com vingança. Eu acredito em você. As provas te apoiam, mas eles vão tentar de qualquer jeito. Você consegue lidar com isso? Sim. O julgamento durou 2 semanas. Testemunhei no quarto dia, passando quase 6 horas no banco das testemunhas, respondendo a perguntas e sendo interrogada. O advogado de Marcos foi agressivo, insinuando que eu havia sido cúmplice, sugerindo que eu sabia dos casos extraconjugais e fingia não ver, insinuando que meu divórcio tinha sido motivado por questões financeiras. Mantive a calma, me ative aos fatos e deixei as provas falarem por si mesmas. Quando finalmente desci do banco das testemunhas, me senti exausta, mas vingada. Eu disse a verdade. O júri a ouviu. O que acontecesse a seguir estava fora do meu controle. O veredicto saiu na sexta-feira, à tarde. Culpado de 17 acusações de fraude, roubo de identidade e falsificação. O juiz o sentenciou a 4 anos de prisão e ordenou que ele pagasse indenização a todas as suas vítimas, inclusive eu. 4 anos. Parecia muito e pouco ao mesmo tempo. Não fiquei para a leitura da sentença. Voltei para Seattle naquela noite e fui direto para o apartamento da Carr. Ela abriu a porta, olhou para o meu rosto e me puxou para dentro. Acabou, eu disse a ela. Ele vai para a prisão. Ótimo. Aquele homem merece coisa pior, mas eu aceito. Ela nos serviu uma generosa taça de vinho. Como você se sente? Cansada, aliviada, livre? Talvez? Não sei. Me pergunte amanhã. O amanhã chegou, e o dia seguinte, e o outro. A vida continuou. O trabalho continuou. David e eu continuamos nos vendo. E na primavera estávamos oficialmente juntos, seja lá o que isso significasse aos 30 e poucos anos, quando você está um pouco traumatizada e muito cautelosa. Ele conheceu meus pais no fim de semana da Páscoa, e meu pai o olhou com um olhar tão penetrante que fez David suar frio. No final do fim de semana, porém, meu pai me chamou de lado. Gostei desse. Ele é firme. Essa é a sua avaliação oficial. Firme. Firme é bom. Firme é confiável. Firme não vai estourar seu cartão de crédito por causa de um cara de 26 anos. Eu ri e me senti bem. Firme é muito bom. Maio marcou o primeiro aniversário da minha mudança para Seattle. Carrie deu uma pequena festa para mim, convidando nosso grupo de amigos e algumas pessoas do meu escritório. David também veio, trazendo flores, e um cartão que me emocionou um pouco. Nos reunimos na varanda do car, bebendo champanhe e assistindo ao pôr do sol sobre a cidade. E eu percebi algo importante. Esta era a minha vida agora. Não a vida que planejei quando me casei com Marcos. Não o futuro que imaginei quando compramos aquela casa em Selwood. Mas era a minha vida, construída do zero, conquistada através de decepções amorosas e trabalho árduo, e da decisão de continuar mesmo quando parecia impossível. Simone me visitou em junho, ficando por um fim de semana prolongado e imediatamente declarando Seattle superior a Portland em todos os sentidos, o que eu sabia ser apenas ela sendo uma boa amiga. Passamos o sábado no Pike Place Market, experimentando as comidas das barracas e comprando flores demais. Durante o almoço em um restaurante à beira-mar,
Ela me observou do outro lado da mesa. Você está bem mesmo agora, disse ela. Não era uma pergunta. Estou mesmo. Que bom. Houve dias no ano passado em que eu não tinha certeza se você estaria. Nem eu. Mas aqui estamos. Aqui estamos. Ela ergueu seu copo para comemorar a superação do pior e a construção de algo melhor. Brindamos, e eu pensei em tudo que me trouxeram até aqui. O estacionamento do supermercado onde meu cartão foi recusado. Os extratos do cartão de crédito que contavam uma história que eu não queria ler. O tribunal do divórcio, o julgamento criminal e todos os dias entre eles, em que tive que escolher entre desmoronar e permanecer inteira. Escolhi permanecer inteira e isso fez toda a diferença. O verão em Seattle foi glorioso. Dias longos e noites quentes. David e eu fizemos viagens de fim de semana para as ilhas, caminhando, explorando e aprendendo a ficar juntos, sem o peso do meu passado esmagando tudo. Ele sabia sobre Marcos, sobre o julgamento, sobre tudo. Contei a ele logo no início, precisando que ele entendesse porque eu às vezes era cautelosa, às vezes distante, às vezes precisava de mais tempo do que a maioria das pessoas. Eu não sou ele, David disse simplesmente. E vou provar isso todos os dias, se for preciso. Ele vinha provando isso de maneiras pequenas e grandes. Aparecendo quando dizia que apareceria. Sendo paciente com meus limites. Nunca me fazendo sentir como se eu fosse demais, ou pedisse demais, ou esperasse demais. Sendo, como meu pai dizia, sólida. Quando chegou o outono. 2 anos depois daquele dia de novembro, quando meu divórcio foi finalizado, eu quase não pensava mais em Marcos. Às vezes, via algo que me lembrava dele, de nós, daquela vida. Um restaurante que costumávamos frequentar. Uma música que era a nossa música. Mas as lembranças tinham perdido a nitidez. Eram apenas histórias agora, coisas que aconteceram com alguém que eu costumava ser. O detetive Rodrigues me enviou um e-mail em outubro informando que Marcos havia começado a cumprir sua pena e que os pagamentos da indenização começariam a ser feitos assim que ele fosse libertado e pudesse trabalhar novamente. Agradeci pela atualização e arquivei o e-mail. Eu não precisava do dinheiro. Não mesmo. Eu estava bem sozinha. Melhor do que bem. O que eu precisava era da certeza de que ele enfrentaria as consequências, e agora eu tinha isso. Em novembro, David e eu estávamos jantando no meu apartamento quando ele me perguntou algo que me pegou de surpresa. Você já pensou no que quer a longo prazo? Não só com a gente, mas com a sua vida. Larguei o garfo. Essa é uma pergunta profunda para uma terça-feira à noite. Eu sei, mas quero saber o que Natalie Chan quer para o futuro dela. Pensei nisso, pensei muito nisso. Quero continuar expandindo o escritório de Seattle. Talvez adote outro gato para que Miso tenha um amigo. Quero fazer aquele curso de cerâmica no Japão que estou de olho. Quero continuar te vendo, se você me aceitar. Quero uma vida que seja minha, que eu escolha e que me faça feliz. Essa é uma boa lista. E você? O que você quer? Praticamente tudo isso, menos o gato. Biscuit já é animal suficiente para mim. Rimos, e a conversa mudou de assunto, mas algo havia mudado. Estávamos falando sobre futuros agora, nossos futuros juntos, no plural. Era emocionante e assustador ao mesmo tempo, mas acima de tudo, parecia certo. As festas de fim de ano vieram e se foram. Mais um Natal em Eugene com meus pais, onde David se juntou a nós desta vez, e conquistou minha mãe elogiando sua comida e ajudando meu pai a consertar um armário quebrado. Passamos a véspera de Ano Novo no Cars com nosso grupo de amigos, fazendo a contagem regressiva para a meia-noite, com champanhe, hope e a certeza de que este ano seria ser melhor que a última. E a última tinha sido muito boa. No dia 15 de janeiro, 3 anos depois do dia em que meu cartão foi recusado no estacionamento do supermercado, recebi uma mensagem inesperada no LinkedIn. Era da Vanessa. Sei que não conversamos há anos e você não tem motivo para querer notícias minhas,
mas queria que soubesse que estou fazendo terapia. Estou melhor e sinto muito pela minha participação em tudo o que aconteceu. Você merecia coisa melhor. Espero que esteja bem. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo, pensando se deveria responder. Uma parte de mim queria ignorá-la para deixar aquele capítulo encerrado, mas outra parte, a parte que tinha aprendido algo sobre perdão e seguir em frente, queria reconhecer o crescimento dela. Digitei de volta. Obrigada por dizer isso. Espero que você também esteja encontrando o seu caminho. Não era amizade. Não foi uma absolvição. Mas foi alguma coisa. Talvez um fim para aquela história em particular. Naquela noite, David passou a noite lá. Algo que vinha se tornando cada vez mais comum. Estávamos conversando sobre a possibilidade de procurarmos um lugar para morar juntos, dando esse próximo passo. Nada estava decidido ainda, mas as conversas estavam acontecendo, e isso parecia significativo. Sabe o que eu percebi hoje? Enquanto nos preparávamos para dormir, eu disse: O quê? Já faz 3 anos desde que tudo desmoronou com o Marcos. 3 anos desde que descobri o caso, o dinheiro e tudo mais. Como você se sente em relação a isso? Sinto como se tivesse vivido 3 vidas desde então. Como se aquela mulher que teve o cartão recusado no supermercado fosse alguém que eu conhecia, mas que mal reconheço agora. Isso é bom ou ruim? É bom. Significa que eu cresci. Significa que sobrevivi e saí do outro lado como alguém de quem gosto de ser. Ele me abraçou forte. Eu também gosto de quem você é. Mesmo com toda a bagagem, todo mundo tem bagagem. A sua envolve fraude com cartão de crédito em um julgamento criminal. Pelo menos nunca é entediante. Eu ri e me deixei afundar no conforto de ser conhecida, aceita e amada exatamente por quem eu era, com meu passado e tudo. 3 anos desde o pior dia da minha vida até então. 3 anos de terapia, crescimento, escolhas difíceis e novos começos. 3 anos aprendendo que você pode sobreviver a qualquer coisa se decidir. Que a dor de um coração partido não precisa ser o fim. Que às vezes a pior coisa que acontece com você abre caminho para as melhores coisas que virão depois. Marcos estava na prisão. Eu estava em Seattle construindo uma vida que amava com pessoas que me valorizavam. Os cartões de crédito estavam pagos. A casa havia sido vendida. O casamento tinha acabado. E eu finalmente estava completamente livre. Aquele estacionamento do supermercado, aquele cartão recusado, aquele momento de humilhação, confusão e horror crescente. Tinha sido o começo de tudo. O começo do fim, sim, mas também o começo disto, de quem eu me tornaria, da vida que construí do zero. E quando pensava dessa forma, quase conseguia me sentir grata. Não pelo que Marcos fez, mas pelo que eu fiz com os destroços que ele deixou para trás. Peguei os pedaços quebrados e construí algo inteiro. Peguei a traição e a transformei em força. Peguei o pior e o transformei no catalisador para o melhor. Isso não é nada. Isso é tudo. 5 anos depois daquele dia no supermercado, eu estava sozinha. Eu trabalhava em um estúdio de cerâmica em Capitol Hill, ministrando um workshop de fim de semana para um grupo de alunos entusiasmados. O espaço era pequeno, mas meu, um sonho que eu havia financiado com promoções e economias cuidadosas. David estava na cafeteria ao lado, trabalhando em projetos arquitetônicos, esperando para voltar para casa comigo quando a aula terminasse. A vida havia se tornado maravilhosamente comum. O escritório de Seattle havia crescido para 12 pessoas. Miso tinha ganhado uma companheira, uma gata laranja chamada Wasabi, que a seguia para todos os lugares. David e eu nos mudamos para uma casa em Fremont com jardim e espaço suficiente para que nossas vidas se encaixassem confortavelmente. Conversávamos sobre casamento às vezes casualmente, sem pressão. Talvez no ano que vem. Talvez no ano seguinte. Tínhamos tempo. Raramente pensava em Marcos.
Ele havia sido libertado da prisão há 6 meses, e os pagamentos de restituição eram depositados automaticamente todos os meses. Eu os doava para um abrigo para mulheres que ajudava sobreviventes de abuso financeiro. Parecia certo transformar o roubo dele em algo que ajudasse outras pessoas. Vanessa entrou em contato novamente 2 anos depois daquela mensagem no LinkedIn. Ela estava noiva, trabalhando como consultora, ainda em terapia. Nos encontramos para um café, uma conversa estranha e surpreendentemente curativa, onde ambas reconhecemos os papéis que desempenhamos em nossa própria recuperação. Não éramos amigas, mas também não éramos inimigas. Apenas duas mulheres que haviam sido pegas na teia de mentiras de um homem e que encontraram seus próprios caminhos para sair dela. Meus pais me visitavam com frequência, sempre maravilhados com o quão diferente eu parecia daquela mulher devastada que havia passado o dia de ação de graças com eles tantos anos atrás. Meu pai ainda chamava David de sólido, o que havia se tornado uma piada interna entre nós três. Minha mãe também havia começado a fazer cerâmica, inspirada pela minha paixão, e passávamos horas em videochamadas comparando nossas peças mais recentes. Enquanto observava meus alunos moldarem argila em seus tornos, eu pensava sobre transformação. Como você pode pegar algo informe e dar-lhe estrutura? Como você pode pegar algo quebrado e refazê-lo em algo novo? Como o calor que deveria destruir pode, na verdade, torná-lo mais forte se você sobreviver a ele. Aquele estacionamento do supermercado pareceu o fim de tudo, mas, na verdade, foi o começo. O começo de reconhecer meu valor. O começo de construir uma vida nos meus próprios termos. O começo de entender que a traição não precisa te definir, a menos que você permita. David entrou enquanto eu arrumava a casa, com aquele sorriso discreto que ainda fazia meu coração disparar. Trancamos a porta juntos e caminhamos para casa pelas ruas de Seattle, que finalmente pareciam minhas. Nossa conversa foi fácil, agradável, cheia de planos para jantar, viagens de fim de semana e todos os pequenos momentos que compõem uma vida. Em algum lugar, Marcos vivia com as consequências de suas escolhas. Mas aqui, nesta cidade, nesta vida, com essas pessoas que me amavam exatamente como eu era, eu vivia com as minhas, e as minhas eram lindas. A seguir, você tem mais 2 histórias incríveis na sua tela. Se esta te conquistou, não perca as outras. É só clicar e conferir.